Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos continuar aqui uma série de vídeos respondendo algumas questões do vestibular do SSA2. O conteúdo que a gente está trabalhando é o conhecimento filosófico, um conteúdo que sempre cai aí uma ou duas questões. Coloquei aqui alguns dos termos que o aluno tem que ter um mínimo de intimidade para ele conseguir ler, interpretar e entender bem uma questão. Todas elas nós já trabalhamos um pouco, vamos trabalhar mais algumas agora respondendo as questões e vamos responder algumas questões dos vestibulares de 2016 e 2015. Vamos lá. Questão 41, enunciado. Se me disponho a filosofar, é que busco compreender as coisas e os fatos que me envolvem, a realidade em que estou imerso. É porque quero saber o que posso saber e como devo ordenar minha visão de mundo. Como situar-me diante do mundo físico e do mundo humano. E de tudo quanto se oferece à minha experiência. Como entender os discursos dos homens e o meu próprio discurso. Como julgar os produtos das artes, das religiões e das ciências. Então você vê, o autor ele coloca que predispor-se a filosofar é tentar entender a realidade. Aí ele mesmo explica a realidade. E aí ele coloca um termo aqui que é extremamente importante em filosofia, visão de mundo. O que é visão de mundo? Visão de mundo é a percepção que a pessoa tem do todo que o envolve. Visão de mundo é uma visão da realidade toda daquele indivíduo. Tanto do mundo físico quanto do mundo humano. E dentro do mundo humano, tanto o discurso dos outros homens quanto o meu próprio discurso. Então a pessoa as artes, a religião, as ciências. Então, nesse texto, o autor coloca bem claro que predispor-se a filosofar é você tentar jogar sua visão de entendimento sobre a realidade como um todo. O aluno tem que ter lido o texto e ele tem que ter tentado entender que o conhecimento filosófico é totalizante. Ele promove uma visão de mundo, uma visão universal sobre as coisas que existem ao nosso redor, né? No pensamento acima transcrito, o autor problematiza sobre o filosofar e evidencia aspectos preponderantes da consciência crítica no... Vamos aqui começar com a letra B. Refletir o mundo físico apartado significa separado, desligado do mundo humano. Não, a filosofia não é um estudo do mundo físico separado do mundo humano. Talvez algumas ciências sim, mas a filosofia não. Letra C. Julgar a realidade priorizando os produtos das ciências. Não. Estudar filosofia nessa visão totalizante não é priorizar os produtos das ciências, as coisas imediatas da vida material que a ciência propicia. Também não. Buscar a realidade do discurso das artes, não. Estudar filosofia não é buscar o discurso das artes. Conduzir e ordenar a visão do mundo com o saber das religiões. Não, estudar filosofia não é conciliar a visão do mundo com a visão das religiões. Despertar para a compreensão da realidade, essa aqui é a ideia básica do texto, em todos os aspectos possíveis, na sua inteireza. Então a resposta do 41 de 2016, letra A. É um texto um pouco complicado, mas lendo aos poucos a pessoa vai entendendo. Questão 43, vamos ao enunciado. A procura desta ciência
devemos examinar de que causas e de que princípios a filosofia é a ciência. De que causas e de que princípios a filosofia procura ser a ciência? Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior clareza. Nós admitimos, antes de mais nada, que o filósofo conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possua a ciência de cada uma delas. Um texto bem complicado aí de Aristóteles. Não é muito fácil para um aluno entender o que ele está dizendo. Ele conhece tudo, mas não a ciência separada de cada uma delas. Então o filósofo ele vai estudar tanto a mesa, quanto a planta, quanto a origem do universo. Talvez, apesar de o filósofo estudar a mesa, ele não vai ser um marceneiro que domina totalmente a construção da mesa, né? Mas ele vai estudar o fato de que a mesa existe, ou seja, ele vai estudar cada uma das coisas, mas não vai ser um mestre, não vai dominar a ciência de cada uma delas. É possível que o aluno leia e não entenda o texto, mas mesmo assim, de certa forma, é possível responder a questão se você tiver uma noção clara, mais ou menos, do que é a filosofia, a partir de coisas estranhas que talvez tenham nas alternativas. No texto da Metafísica, acima, Aristóteles esclarece que, vamos ver as alternativas. O saber filosófico é uma reflexão acrítica de todas as coisas. Claramente errado, né? A filosofia não é acrítica, a filosofia é sempre crítica, questionadora. O saber filosófico é um tipo de sabedoria que não envolve o exercício da razão. Não envolve o exercício da razão, é claro que a filosofia envolve profundamente o exercício da razão. O saber filosófico é a consciência de um simples sentimento de curiosidade. A filosofia é apenas a curiosidade, de forma alguma. A filosofia é um espantar diante do mundo, que desperta a curiosidade, é uma busca e uma interpretação da realidade. Você não pode dizer que a filosofia é uma simples curiosidade. A filosofia é um espanto, é aquele choque inicial que desenvolve a curiosidade, depois é uma investigação, é a busca do conhecimento e também é um esforço interpretativo da realidade. Esses três passos são inevitáveis. O saber filosófico é uma ciência sem princípios filosóficos. Tipo, a frase toda é estranha, né? Filosofia é uma ciência sem princípios filosóficos? Não. Letra A. O saber filosófico é um saber pelo saber. Apesar dessa frase ser estranha, ela está correta. É um saber só pelo saber. Muito dos conhecimentos filosóficos não tem uma aplicação prática. O marceneiro tem uma aplicação prática, ele constrói uma mesa. Um farmacêutico tem uma aplicação própria, né? O fármaco, né? O remédio, você cura alguém, tem um conhecimento com uma aplicação prática. A filosofia é um saber que é pelo saber. A gente pode dizer que ela talvez desenvolva a consciência, traga esclarecimento, mas você não constrói algo. É um saber só para saber. Um saber universal, característica clara da filosofia, inerente ao que a gente pode chamar de natureza humana. Então a letra A tem apenas informações corretas com relação à filosofia, né? É um texto complicado de entender, mas que você analisando as questões, tendo consciência dos princípios da filosofia, você consegue responder. Então respondemos aí o SSA 2 de 2016 com relação ao conteúdo conhecimento filosófico. Vamos ao conteúdo vamos às questões do SSA 2 2015. A consciência filosófica. É próprio da filosofia precisamente investigar aquilo que se supõe conhecido. Quer dizer, o que cada um pensa que já sabe o bastante. Então, isso é uma característica bem clara da filosofia, né? As outras ciências se satisfazem com algumas respostas. A filosofia não se satisfaz, ela é radical. Como assim? Ela questiona o que já parece correto. Ela nunca se satisfaz. Questiona. É a característica crítica da filosofia. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir.
O saber filosófico pensa a realidade presente. Sim, a realidade estimula o pensamento a investigar e a fazer filosofia. Sim, o filósofo é aquele que ele se instiga. A realidade a realidade insufla no filósofo a curiosidade. Então, quanto mais o filósofo vê a realidade, mais ele se instiga a procurar e a investigar. A primeira está correta. O amor à sabedoria é próprio da filosofia. Filosofia, né? Amor ao conhecimento. O saber filosófico tende a conhecer a realidade na sua inteireza, sim, no seu significado universal e indispensável. Todos os conceitos nessa frase estão corretos com relação à filosofia. 3. É próprio da filosofia o procurar, sim, e não a posse do conhecimento. A investigação filosófica é de ordem reflexiva. Então, o homem não para, o filósofo não para quando ele encontra uma resposta. Ele vai e volta, ele revisita o problema e questiona novamente, ou seja, ele reflete, ele vai e vem, vai e vem. É um conhecimento reflexivo, né? Ele procura, não é a posse simplesmente do conhecimento. O saber filosófico é uma atividade constante. O saber filosófico é uma atividade constante que desperta o interesse do pensamento a pensar o já conhecido. Sim, o filósofo ele encontrou uma resposta daquilo e ele vai de novo e de novo e de novo. É uma atividade reflexiva, vai e volta. O conhecimento filosófico investiga o sentido, o valor e a finalidade do aquilo que é conhecido. Ou seja, a filosofia se põe a si mesma como o primeiro e fundamental problema. Também está correto. Como assim? Como a filosofia estuda o pensar, então a filosofia estuda a si mesmo. A filosofia é amor ao conhecimento, então a filosofia estuda a capacidade humana de conhecer e o valor dessa verdade. Então a filosofia coloca o próprio filosofar como um problema. Será que é possível filosofar? Será que é possível conseguir e alcançar a verdade? Então a filosofia apresenta todos esses aspectos. Estão corretas as questões 1, 2, 3 e 4. Todas são aspectos reais da filosofia. Questão 44, vamos aqui para a última questão desse nosso estudo de hoje. Sobre o saber filosófico e a reflexão, leia o texto a seguir. O homem é o ser que tem consciência de si mesmo. O homem sabe que sabe. O ser que se põe a si mesmo como objeto. O homem vê-se como objeto de estudo e estuda a si mesmo, possuindo a faculdade de debruçar-se sobre si mesmo, de introverter-se, assistindo como espectador às próprias vivências interiores. O homem é naturalmente levado a meditar sobre a natureza do seu ser, sobre a sua origem, sobre o seu destino, sobre o seu valor entre as coisas do universo. Então o homem ele coloca como problema a si mesmo e estuda o valor que tem de si mesmo, o quanto pode conhecer, para que ele conhece, qual é o sentido de conhecer as coisas, né? Então é isso. Com relação a esse assunto, analise as alternativas a seguir. Com relação à reflexão filosófica, vamos refletir um pouco. A reflexão filosófica é uma atitude crítica no enfrentamento da realidade. Sim, a realidade mostra problemas e o homem, com seu poder questionador, vai lá e enfrenta esses problemas. Esse saber é o desejo de conhecer as raízes da realidade, entender os princípios da realidade. Essa questão tem apenas coisas corretas com relação ao pensar filosófico.
A atitude filosófica é de ordem reflexiva? Sim. E assimila a realidade como óbvia e evidente? Aquilo que é óbvio, aquilo que é evidente é o que está claro, é o que é fácil, é o que está acessível. A filosofia enfrenta a realidade porque ela entende que a verdade é difícil de alcançar. Mesmo quando uma resposta aparece, ele requestiona aquilo. Por quê? Porque as coisas não estão óbvias, as coisas são difíceis. É muito fácil que eu me engane. Por isso que é necessário que eu repergunte as coisas. O saber filosófico é uma atitude crítica e racional, sim. Tem como característica básica a sua busca parcial do sentido último das coisas. Não. Filosofia não é uma busca parcial. A filosofia é uma busca radical, constante, incessante de tudo que é possível de conhecer. Então, não, a filosofia nunca será parcial, nunca tentará as coisas pela metade. Por isso que a gente diz que a filosofia é um conhecimento em sua inteireza. 4. O conhecimento filosófico tem como princípio a dimensão meditativa sobre a natureza, sendo assim um saber minimamente reflexivo. Não, a filosofia é radical, ela é inteirante, ela trabalha na sua inteireza. Então ela trabalha as coisas que tenham um mínimo de reflexão, não. Ela é totalmente reflexiva. Ela trabalha na sua radicalização do reflexivo. Reflexivo é aquilo que volta, conhece, o ser humano vai ao mundo e volta a si mesmo. Então ela é constante, ela é ininterrupta, não apenas minimamente. A reflexão filosófica é a razão que se expressa na sua dimensão crítica, comparece carregada de historicidade. Sim, a reflexão filosófica é a razão que se expressa na sua dimensão crítica e comparece carregada de historicidade. A filosofia é a razão, sim, é o esforço da nossa capacidade de criticar, de interpretar a realidade. Crítica, sim, porque ela pergunta constantemente. Historicidade, porque ela entende que está imersa em um contexto. Então, estão corretas. Estão corretas, então, as 1 e 5. A resposta é letra B. Tranquilo, pessoal? Novamente aí vimos vários conceitos muito importantes de filosofia. Vale ver o vídeo aí quantas vezes quiser, fazer as anotações e dá para entender mais ou menos como é que funciona uma questão, como é que raciocina um elaborador de questão dessa, não é isso? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer mal interpretação, qualquer erro, qualquer coisa que vocês querem comentar, vocês sabem onde me procurar e fiquem bem.